Sim. Ele é um daqueles raros indivíduos que alcançou excelência como pessoa e como profissional, como cirurgião, mestre, chefe de departamento, chefe de serviço e acadêmico. Sem dúvida, eu não ousaria debatê-lo em temas como a história da medicina ou a história da Segunda Guerra Mundial. Embora eu até pensei em me preparar, eu fiquei um pouco desencorajado pela minha bibliografia. Sem dúvida, eu ouso debatê-lo em qual é o maior time do Brasil, embora às vezes eu reconheça que não seja bem sucedido. E sem dúvida, eu penso que, embora não tenha cabelos grisalhos, o professor Murad não deve me debater com relação ao método, a técnica, os resultados e o futuro da cirurgia endovascular no tratamento dos aneurismas complexos de aorta abdominal. Cerca de 20 a 40% dos pacientes em alguns centros não são candidatos ideais para endopróteses infrarrenais, seja por um colo curto, desfavorável, ou envolvimento das artérias renais e mesentéricas. Os resultados da cirurgia aberta na comunidade em geral são alarmantes e até mesmo em centros de referência eles são ditos aceitáveis, mas será que eles são aceitáveis? Além disso, a cirurgia aberta, que é considerada o padrão ouro, nunca foi avaliada por um estudo prospectivo e monitorado e frequentemente, como já foi mencionado, é associada com complicações significativas. Neste estudo de pacientes do Medicare dos Estados Unidos, por exemplo, a mortalidade em um mês chegou a 19%, sendo ainda mais elevada naqueles pacientes com idade acima de 70 ou 80 anos, que cada vez mais fazem parte da nossa população. Nas mãos do cirurgião mais experiente do mundo, o Dr. Coselli, a mortalidade geral é de 7% no hospital, alcançando 5,3% para os aneurismas tóraco-abdominais do tipo 4, sendo que em vários centros de excelência, como descrito aqui, a mortalidade gira em torno de 6 até 13% na mão do professor Kiefer, 7,8% na última década na Mayo Clinic. Sem dúvida, o aneurisma justa-renal tem resultados mais favoráveis, mas será que eles são aceitáveis? A mortalidade nas maiores séries, em média de 4,2%, inclui uma incidência significativa de complicações, assim como insuficiência renal, diálise em cerca de 4%, e o mais importante, nenhum desses estudos jamais descreveu os resultados tardios da cirurgia do aneurisma pararenal. Além disso, a mortalidade na comunidade não foi descrita, mas provavelmente fica em torno de 6%, que recentemente foi publicado no New England para aneurisma de aorta infrarrenal e 19% para aneurismas tóraco-abdominais. Em relação à técnica endovascular, vários dispositivos têm sido usados e já são bem elaborados, mas ainda em evolução. Estes dispositivos incluem endopróteses fenestradas, que estão ao lado esquerdo do slide. Essas são designadas por aneurismas de colo curto e aneurismas pararenais, ou endopróteses ramificadas, sejam elas com a combinação de fenestrações e manguitos ou puramente com manguitos para aneurismas tóraco-abdominais. Em relação às endopróteses fenestradas, já são mais de 2.000 implantes no mundo, sendo vários desses implantes aqui no Brasil e na América do Sul. Quais são os resultados da maior experiência? A maior experiência é do Dr. Greenberg, na Cleveland Clinic, com uma mortalidade total em 679 pacientes de 3,2%, incluindo uma mortalidade de cerca de 2%, tanto para aneurismas pararenais como aneurismas tóraco-abdominais. Será que a técnica é efetiva? Parece que sim. Apesar do segmento prospectivo e completo e controlado pelo FDA, são somente 5 rupturas com follow-up de mais de 2 anos, sendo que destas 5 rupturas, 2 não se relacionaram à endoprótese, mas ocorreram na aorta ascendente ou no enxerto que tinha sido colocado por cirurgia aberta. Mas tem problemas potenciais com a técnica. Será que ela é reproduzível? E os eventos renais, e perda dos ramos, e os endoleaks, e a dose de radiação? A técnica é reproduzível. Vocês podem ver aqui
nas principais séries de endopróteses fenestradas, um sucesso técnico de média de 98%, com mortalidade de 1,3%, incidência de diálise de 0,3%, perviedade de ramos de 97% e uma incidência de sobrevida livre de reintervenções que é similar à que vemos para aneurismas infrarrenais. Já nos aneurismas tóraco-abdominais, ainda há trabalho a ser feito, mas na experiência inicial, o sucesso técnico já é de 97%, com uma mortalidade combinada de 4,7%, diálise em 4%, incidência de lesão da medula espinhal de 6,7%. 2 meta-análises já foram realizadas. A do Dr. Nordon, em aneurismas pararrenais, demonstrou uma redução significativa na mortalidade e na disfunção renal, e também a do Dr. Bakoyannis, no Journal of Endovascular Therapy, uma redução ainda mais importante na mortalidade e na disfunção renal para os aneurismas tóraco-abdominais. E quanto à dose de radiação, esse estudo prospectivo, onde a radiação foi medida diretamente com um papel cromofóbico na pele, demonstra que não houve lesão radioativa, que todas as medidas de radiação são bem inferiores ao limite que pode causar dano na pele e que a dose de radiação é, em média, equivalente a 2 tomografias pré-operatórias. Em relação aos endoleaks, os endoleaks, nesse estudo prospectivo, avaliando endopróteses fenestradas, vocês podem ver que no intraoperatório existe uma incidência de endoleak, a maioria do tipo 2, mas já no primeiro mês não existe nenhum paciente com endoleak tipo 3 ou tipo 1, sendo que somente um paciente no follow-up de 1 ano desenvolveu um endoleak do tipo 1. A localização desses ramos é bem imprevisível em relação à artéria mesentérica superior, de forma que o futuro dessas endopróteses são as endopróteses disponíveis na prateleira, tanto as endopróteses fenestradas, utilizando essas fenestrações do tipo vulcão ou cone, em que a artéria renal pode ser colocada em diferentes posições, ou ainda as endopróteses ramificadas para os aneurismas tóraco-abdominais, que inicialmente foi realizado pelo professor Schutter, mas já em vários centros, incluindo aqui no Brasil. De forma que eu vou concluir com as palavras do professor Cambria, aquele que tem um dos melhores resultados com aneurisma tóraco-abdominal do tipo 4. Tendo em vista a morbidade e a mortalidade significativa do aneurisma tóraco-abdominal, especialmente além dos centros de excelência, parece lógico considerar uma opção menos invasiva. Concluo ainda que a ausência de data não significa que esse procedimento, que é dito o padrão ouro, seja seguro e efetivo. Aliás, ele é bastante perigoso em algumas mãos. E, além disso, os resultados a médio prazo de estudos prospectivos, monitorados frequentemente pelo FDA, demonstram que endopróteses ramificadas não são somente efetivas, mas são claramente mais seguras do que a cirurgia aberta. Por fim, às vezes uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Este é o cirurgião mais experiente em cirurgia tóraco-abdominal, do professor Coselli, o menino prodígio do Dr. Crawford, aprendendo a fazer próteses ramificadas aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, acho que podemos abrir para a plateia.